Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 2. O que vimos a partir da casa arruinada. Depois de comer, rastejamos de volta para a área de serviço e devo ter dormido de novo, pois quando voltei a olhar ao redor estava sozinho. O barulho vibrante continuava com monótona persistência. Sussurrei chamando o padre várias vezes e finalmente fui tateando até a porta da cozinha. Ainda era dia e o vi do outro lado do cômodo, deitado contra o buraco triangular de onde se viam os marcianos. Seus ombros estavam arqueados e eu não via sua cabeça. Ouvi uma série de ruídos como os de um galpão de ferrovia, e as ruínas balançavam com aquelas pancadas pulsantes. Através da abertura na parede vi a copa de uma árvore dourada pelo sol e o azul cálido do céu poente. Durante um minuto, fiquei observando o padre e depois avancei, abaixado, abrindo caminho com extremo cuidado entre os cacos de louça que cobriam o chão. Toquei a perna do padre e tamanho foi seu sobressalto que um pedaço de reboco deslizou pelo lado de fora e caiu com um impacto ruidoso. Agarrei seu braço, temendo que gritasse, e durante muito tempo permanecemos imóveis. Depois me virei para ver quanto de nossa fortaleza restara. O reboco que se desprendera abrira uma fenda vertical nos escombros e, elevando-me cuidadosamente sobre uma viga, pude ver através da fresta o que antes fora uma tranquila avenida suburbana. A transformação diante de nossos olhos era de fato imensa. O quinto cilindro deve ter caído bem no meio da primeira casa que visitamos. A construção desaparecera, totalmente esmagada e pulverizada pelo choque violento. O cilindro encontrava-se bem abaixo dos alicerces originais, no fundo de um buraco muito maior do que o fosso que eu vira em Woking. A terra ao redor derramara-se para todos os lados com um impacto tremendo. Derramar é o termo certo, formando montes que escondiam as casas vizinhas, tal como lama sob o impacto de um martelo. Nossa casa desmoronara para trás. A parte da frente, mesmo no térreo, fora totalmente destruída. Por um acaso, a cozinha e a área de serviço haviam escapado, mas foram soterradas pelos escombros e cercadas por toneladas de terra por todos os lados, menos o que dava para o cilindro. Sendo assim, estávamos suspensos bem na borda do grande fosso circular que os marcianos estavam empenhados em cavar. O forte barulho pulsante estava evidentemente atrás de nós, e de vez em quando uma brilhante névoa verde passava como um véu por nosso observatório. O cilindro já estava aberto no centro do fosso, em cuja borda mais distante, entre os arbustos esmagados e cobertos de cascalho, uma das grandes máquinas de guerra marcianas, abandonada por seu ocupante, erguia-se rígida e alta contra o céu noturno. No começo, mal notei o fosso e o cilindro, embora tenha sido conveniente descrevê-los. Primeiro, em virtude do extraordinário mecanismo reluzente que se movia na escavação e das estranhas criaturas que rastejavam lenta e penosamente sobre o monte de terra próximo a ele. O mecanismo foi o que primeiro chamou minha atenção. Era uma dessas complicadas engrenagens que passaram a ser chamadas de máquinas de montagem, cujo estudo já proporcionou um enorme impulso às invenções terráqueas. A primeira impressão que me deu foi a de um tipo de aranha metálica que tinha ao redor do corpo 5 pernas ágeis e articuladas. Um número extraordinário de alavancas articuladas, barras e tentáculos que se estendiam e agarravam objetos. A maioria de seus braços estava retraída, mas com 3 longos tentáculos ele removia uma série de hastes, placas e barras que revestiam a superfície e aparentemente fortaleciam as paredes do cilindro. Enquanto extraía essas peças, ele as depositava numa superfície de terra plana atrás de si. Seus movimentos eram tão rápidos, complexos e perfeitos que no começo não achei que fosse uma máquina, apesar de seu brilho metálico. As máquinas de guerra eram extraordinariamente coordenadas e animadas, mas não se comparavam àquela. Quem nunca viu essas estruturas e conta apenas com os trabalhos de artistas de imaginação pobre ou com as descrições imperfeitas de testemunhas oculares, como eu, não consegue captar essa impressão de algo vivo.
Lembro-me em especial da ilustração de um dos primeiros livretos que apresentaram um relato sequencial da guerra. O artista, evidentemente, fizera um estudo apressado de uma das máquinas bélicas marcianas, e seu conhecimento não passara disso. Apresentou-as como tripés rígidos e inclinados, sem flexibilidade nem sutileza e com um efeito estático totalmente enganador. O livreto que continha esses desenhos gozou de um sucesso considerável, e o menciono apenas para alertar o leitor contra a impressão que pode ter criado. Pareciam-se com os marcianos que vi em ação, tanto quanto uma boneca holandesa se parece com um ser humano. Na minha opinião, o livreto teria sido bem melhor sem eles. Como já disse no começo, a máquina de montagem não me pareceu uma máquina, mas um tipo de crustáceo gigantesco com um invólucro reluzente, e o marciano que comandava seus movimentos, com tentáculos delicados, parecia-me apenas o equivalente ao cérebro do crustáceo. Então percebi a semelhança de seu invólucro marrom acinzentado, brilhante e coriáceo, com o de outros corpos estendidos mais adiante, e compreendi a verdadeira natureza desse hábil operário. Com essa descoberta, desviei a atenção para aquelas outras criaturas, os verdadeiros marcianos. Eu já os observara antes, de maneira fugaz, e aquela náusea inicial não mais obscurecia minha observação. Além disso, eu estava escondido e imóvel, sem a menor urgência de fugir. Vi agora que eram as criaturas mais extraterrenas que se podia conceber. Tinham enormes corpos arredondados, ou melhor, cabeças, com cerca de 1 metro de diâmetro e um rosto na frente. O rosto não tinha narinas. De fato, parece que os marcianos não possuíam qualquer olfato, mas apresentavam um par de olhos muito grandes e escuros, e logo abaixo uma espécie de bico carnudo. Atrás dessa cabeça, ou corpo, não sei bem como classificar, ficava a única e estreita superfície timpânica, anatomicamente um ouvido, embora deva ter sido quase inútil em nossa atmosfera mais densa. Ao redor da boca brotavam 16 tentáculos finos quase como chicotes, divididos em 2 grupos de 8 de cada lado. Esses grupos depois foram apropriadamente classificados pelo destacado anatomista, Professor Hawes, como mãos. Quando os vi pela primeira vez, os marcianos pareciam tentar elevar-se sobre essas mãos, o que era impossível devido a seu peso maior nas condições terrestres. Há razões para supor que em Marte eles se deslocavam sobre elas com facilidade. Sua anatomia interna, como dissecações depois mostraram, era quase igualmente simples. A maior parte da estrutura era composta pelo cérebro, de onde enormes nervos se estendiam para os olhos, ouvido e os tentáculos táteis. Depois vinham os volumosos pulmões, na altura dos quais estava a boca, e o coração e seus vasos sanguíneos. A tensão pulmonar causada pela atmosfera mais densa e a maior atração gravitacional era evidenciada pelos movimentos convulsivos da pele. E isso totalizava os órgãos marcianos. Por mais estranho que pareça aos seres humanos, todo o complexo aparato digestivo que constitui boa parte de nosso organismo não existia nos marcianos. Eles eram cabeças, meramente cabeças. Não possuíam entranhas. Não comiam e muito menos digeriam. Em vez disso, extraíam o sangue fresco de outras criaturas e injetavam-no em suas próprias veias. Eu mesmo os vi fazendo isso, como mencionarei no momento oportuno. Mas, ao risco de parecer melindroso, não consigo forçar-me a descrever o que não suportava sequer assistir. Digamos apenas que o sangue obtido de um animal ainda vivo, na maioria dos casos um ser humano, era transferido diretamente por meio de uma pequena pipeta no canal do receptor. Por mais que essa ideia seja terrivelmente repulsiva para nós, devemos ter em mente como nossos hábitos carnívoros pareceriam repugnantes a um coelho inteligente. As vantagens fisiológicas da injeção são inegáveis, se pensarmos no tremendo desperdício de tempo e energia humanos causado pelo ato de comer e pelo processo digestivo. Metade de nosso organismo é composto de glândulas, tubos e órgãos cuja função é transformar alimentos heterogêneos em sangue. Os processos digestivos e sua reação sobre o sistema nervoso minam nossa energia e influenciam nossa mente. Os homens ficam felizes ou infelizes dependendo da saúde do fígado ou das glândulas gástricas. Mas os marcianos estavam acima de todas essas flutuações orgânicas de humores e emoções.
Sua preferência inegável pelo sangue humano como fonte nutricional explica-se em parte pela natureza dos restos das vítimas que eles haviam trazido de Marte como provisões. Essas criaturas, a julgar pelos restos ressequidos que caíram em mãos humanas, eram bípedes com esqueletos frágeis e silicosos, semelhantes ao das esponjas, e musculatura fraca, com cerca de 1,80 m de altura, cabeça redonda e ereta e olhos grandes em órbitas rígidas. Aparentemente, cada cilindro trouxe 2 ou 3 desses seres, e todos foram mortos antes que chegassem à Terra. Tanto melhor para eles, pois a simples tentativa de erguer-se em nosso planeta lhes teria quebrado todos os ossos do corpo. Enquanto desenvolvo essa descrição, devo acrescentar certos detalhes que, embora não fossem nada evidentes à época, permitirão ao leitor que não as conhece formar uma imagem mais clara dessas criaturas repulsivas. Em 3 outros aspectos, a fisiologia dos marcianos diferia estranhamente da nossa. O organismo deles não dormia, assim como o coração do homem não dorme. Como não tinham um extenso mecanismo muscular para recuperar, desconheciam esse apagamento periódico. Pareciam desconhecer o cansaço. Na Terra, nunca se moviam sem esforço. No entanto, até o final, eles se mantiveram em ação. Trabalhavam 24 horas por dia, como talvez seja o caso das formigas em nosso planeta. Além disso, por mais incrível que pareça a nós, seres sexuados, os marcianos eram totalmente desprovidos de sexo e, portanto, das emoções turbulentas suscitadas por essa condição humana. Hoje não restam mais dúvidas de que um jovem marciano nasceu na Terra durante a guerra. Foi encontrado preso a seu progenitor, em parte brotando dele, tal como brotam os bulbos de lírio ou como o fazem os pólipos de água doce. Nos seres humanos e em todos os animais terrestres superiores, tal método de procriação se extinguiu, mas mesmo na Terra certamente foi o método primitivo. Entre os animais inferiores e até entre os primeiros parentes dos animais vertebrados, os tunicados, os 2 processos coexistem, mas o método sexual acabou suplantando o concorrente. No entanto, em Marte parece que o contrário sucedera. Vale a pena notar que um certo escritor, dado a especulações quase científicas, escrevendo muito antes da invasão marciana, previu que a estrutura final do homem não seria muito diferente da apresentada pelos marcianos. Lembro que sua profecia apareceu em novembro ou dezembro de 1893, numa publicação há muito extinta, a Pall Mall Budget, e lembro-me de uma caricatura baseada nela num periódico pré-marciano chamado Punch. Ele observou em tom leve e brincalhão que dispositivos mecânicos mais perfeitos acabariam por substituir os membros humanos, que artifícios químicos mais eficientes suplantariam a digestão, que elementos como cabelos, nariz, dentes, orelhas e queixo não eram mais partes essenciais do ser humano, e que no futuro a seleção natural trataria de reduzi-los cada vez mais. Apenas o cérebro continuaria uma necessidade cardinal. Somente outra parte do corpo tinha um bom argumento para sobreviver: a mão, mestre e agente do cérebro. Enquanto o resto do corpo definharia, as mãos aumentariam. Muitas verdades são escritas como brincadeira, e no caso dos marcianos, não restam dúvidas de que a inteligência superou o lado animal do organismo. Para mim, é perfeitamente plausível que os marcianos tenham descendido de seres parecidos com os humanos, pelo gradual desenvolvimento do cérebro e das mãos, que teriam sido a origem dos 2 grupos de tentáculos delicados, à custa do restante do corpo. Sem o corpo, o cérebro tornar-se-ia uma simples inteligência egoísta, sem nada do substrato emocional do ser humano. O último aspecto notável em que o organismo dessas criaturas diferia do nosso poderia ser considerado trivial. Os micro-organismos que causam tantas doenças e sofrimentos na Terra nunca existiram em Marte, ou a ciência sanitária dos marcianos os eliminou há muito tempo. As centenas de doenças, febres e males contagiosos, tuberculoses, cânceres, tumores que atormentam a humanidade nunca fizeram parte da vida marciana. E, falando das diferenças entre a vida em Marte e na Terra, posso aludir às curiosas implicações da erva vermelha. Aparentemente, o reino vegetal em Marte, em vez do verde, possui um vívido e sanguíneo vermelho como cor dominante. De qualquer modo, as sementes que os marcianos, fosse ou não de forma intencional, trouxeram com eles,
invariavelmente produziram uma vegetação vermelha. No entanto, apenas aquela que ficou conhecida como erva vermelha conseguiu competir com as espécies terráqueas. A trepadeira vermelha foi uma planta efêmera, e poucos a viram crescendo. Todavia, durante algum tempo, a erva vermelha cresceu com incrível vigor e abundância. Começou a se espalhar pelas laterais do fosso no 3º ou 4º dia de nosso confinamento, e seus ramos parecidos aos do cacto formaram uma franja carmim nas bordas de nossa fresta triangular. Depois soube que se propagou por toda a região, especialmente onde houvesse cursos d'água. Os marcianos tinham o que parecia ser um órgão auditivo, um único tímpano redondo atrás do corpo-cabeça, e olhos com um alcance visual não muito diferente do nosso, exceto que, segundo Phillips, o azul e o violeta para eles eram preto. Supõe-se que se comunicavam por meio de sons e gestos tentaculares. É o que afirma, por exemplo, o livreto engenhoso, mas coligido às pressas a que já me referi, e que evidentemente não foi escrito por uma testemunha ocular dos marcianos, e que até hoje tem sido a principal fonte de informações sobre esses seres. Mas nenhum sobrevivente viu tantos marcianos em ação como eu. Não me vanglorio por um fato acidental, mas a verdade é essa. Afirmo que os observei de perto repetidas vezes e que vi 4, 5 e uma vez 6 deles realizando juntos as mais complexas operações sem esboçar som ou gesto. A peculiar sirene dos marcianos invariavelmente precedia a alimentação. Não tinha modulação e creio que não era um sinal, mas apenas o ar sendo exalado como preparativo para a sucção. Tenho no mínimo um conhecimento elementar de psicologia e estou firmemente convencido de que os marcianos trocavam pensamentos sem qualquer intermediação física. E adquiri essa convicção apesar de fortes opiniões prévias contrárias. Antes da invasão marciana, como algum leitor deve lembrar, eu escrevera com alguma veemência contra a teoria telepática. Os marcianos não usavam roupas. Tinham conceitos de ornamento e decoro necessariamente diferentes dos nossos. E não só eram bem menos sensíveis do que nós às mudanças de temperatura, como mudanças de pressão, não pareciam afetar-lhes a saúde. Mas, embora não usassem roupas, era em outros acréscimos artificiais a seus recursos físicos que residia sua grande superioridade sobre os homens. Nós, homens, com nossas bicicletas e patins, nossas máquinas voadoras de Lilienthal, nossos canhões e pistolas, estamos apenas no começo da evolução que os marcianos já conquistaram. Eles se tornaram apenas cérebros, usando diferentes corpos segundo a necessidade, do mesmo modo que os homens vestem trajes e usam bicicletas quando estão com pressa ou guarda-chuva quando chove. E talvez o que mais nos surpreenda seja o curioso fato de que o componente dominante em quase todos os dispositivos humanos esteja ausente nos marcianos, a roda. Em todos os mecanismos que trouxeram para a Terra, não foi encontrado nenhum indício de rodas. Era de esperar que as usassem pelo menos para se locomover. Em relação a isso, é curioso observar que, mesmo na Terra, a natureza nunca concebeu a roda, ou preferiu outros expedientes a desenvolvê-la. E não só os marcianos a desconheciam, o que é incrível, ou se abstinham de usá-la, como seus aparelhos quase não empregavam o eixo fixo ou relativamente fixo, e os movimentos circulares se limitavam a um plano. Quase todas as juntas de suas máquinas apresentavam um sistema complexo de peças que deslizavam sobre rolamentos pequenos, mas com curvas elegantes. Em relação a esse detalhe, é notável que a longa ação de alavanca de suas máquinas fosse obtida por um tipo de falsa musculatura formada por discos num revestimento elástico. Esses discos se polarizavam e se uniam poderosa e estreitamente quando atravessados por uma corrente elétrica. Isso produzia a curiosa semelhança com movimentos animais, tão impressionante e perturbadora para o observador humano. Esses quase músculos eram numerosos na máquina parecida com um crustáceo que vi descarregando o cilindro na primeira vez que espiei pela fenda. Ela parecia infinitamente mais viva do que os marcianos estendidos atrás dela sob a luz do poente, ofegando, agitando os tentáculos inúteis, movendo-se debilmente depois da vasta jornada através do espaço. Enquanto eu ainda observava à luz do sol os movimentos vagarosos dos marcianos e notava cada estranho detalhe desses seres,
O padre lembrou-me de sua presença, puxando meu braço violentamente. Voltei-me e vi sua cara fechada, seus lábios silenciosos e eloquentes. Ele também queria espiar pela fenda, mas só havia lugar para um, e tive de interromper minha observação por algum tempo e conceder-lhe o privilégio. Quando voltei a olhar, a máquina já havia montado várias peças que tirara do cilindro e produzido um aparelho cuja forma era muito semelhante à dela própria. À esquerda, uma pequena escavadora entrara no campo de visão, emitindo jatos de vapor verde enquanto escavava e formava uma barragem ao redor do fosso de modo metódico e judicioso. Era aquilo que causara o barulho regular e pulsante e os choques rítmicos que haviam balançado nosso refúgio em ruínas. A máquina apitava e assobiava, e até onde eu podia ver, nenhum marciano a operava. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.